A história da EBL, ela se confunde com a história da minha vida, né? Em 99, quando a igreja começou, claro, eu era muito novo, eu tinha 3 anos quando as reuniões começaram lá em casa. Algumas dessas pessoas continuam aqui, eram cerca de 15 pessoas, mas era algo muito legal. Eu costumava ficar no meu quarto só fazendo bagunça e atrapalhando de certa forma. Em seguida, talvez o primeiro tempo que a gente teve foi um terraço ali no Colina, perto da Unimed, e que logo ficou pequeno também. As pessoas começaram a vir e isso foi excelente, até que meu pai e outros irmãos começaram a procurar outros lugares e aí veio a ideia do galpão. Eu lembro de ter vindo aqui com o meu pai olhar esse galpão, claro, eu ainda era novo, mas eu lembro claramente de chegar no galpão e eu pensava, como assim? O que vai acontecer aqui? É para ser igreja mesmo? É algum evento que vai ter? Eu não estou entendendo. Porque era só um espaço aberto, meio sujo, assim, jogado. Eu falei, ok. E a estrutura foi crescendo. Desde o lugar do culto até as salas ali atrás. A gente começou com umas salinhas feitas com uma estrutura de madeira. Acho que eram 3 salas e depois, com o tempo, fomos construindo mais salas. A minha história na IEB Linhares, ela começou já há mais de 15 anos. Eu fui a primeira a vir para cá, e logo depois veio meu irmão e então os meus pais. E assim, eu lembro que o que mais me atraiu aqui na igreja foi que sempre foi uma igreja muito dinâmica, as pessoas sempre foram muito calorosas. Eu já havia visitado a igreja algumas vezes, mas então quando nós decidimos por vir para cá, nós nos encontramos. E nós nunca poderíamos imaginar que um dia o meu pai estaria à frente da igreja. Quando nós viemos, o pastor Zé, Zé Maria, estava aqui liderando a igreja, chamou meu pai para ajudá-lo nessa missão e algum tempo depois o Senhor o levou. E então houve um tempo de incerteza, nós não sabemos como seriam os próximos anos. E eu lembro de ter um momento de muita incerteza, assim, claro, de muita fé de que Deus proveria tudo e que nada Ele nos deixaria faltar, mas de pedir alguma direção. E aí, eu lembro inclusive de ter sonhado, eu acho que eu tinha 10 anos, e eu sonhei que o pastor Brito, que é o pastor da nossa igreja mãe, lá IABV em Vitória, o pastor Brito assinando um documento dizendo que o pastor Jabes seria o pastor presidente da igreja. E nesse tempo a gente não tinha uma definição ainda, mas Deus me mostrou através desse sonho algo que foi se confirmar no futuro. E a obra realmente não parou de forma alguma. Eu cheguei para a igreja em 2007, né? Foi um período em que eu vim de uma outra cidade que eu estava morando. E eu cheguei na transição do pastor Zé Maria, né? O pastor Jabes, quando ele assumiu. E foi quando a igreja realmente estava nesse movimento, né? De ainda estar passando por uma perda, a qual era um pastor muito importante. A chegada de um novo pastor, que é o pastor Jabes, né? E a gente acompanhava, eu acompanhei em alguns momentos alguns choros no altar, porque era algo novo, né? Mas ali a gente já conseguia ver um homem forte, um homem íntegro, trazendo, né, um balançar daquele tempo para reconstruir uma história, um legado que se deixava do zero. Quando teve essa direção de Deus para que o meu pai assumisse, eu me lembro da preocupação dele em falar com a minha mãe, e eu me lembro exatamente do dia em que ele me ligou. Eu estava no quarto estudando e ele me falou que havia tido essa conversa, né, aqui na igreja, e que eles estavam direcionando o nome dele para pastorear a IEBL. E ele perguntou, porque para ele fazer isso sem o apoio e a aprovação da família não faria o menor sentido. E desde então estamos aqui, servindo ao Senhor juntos, em família, e para nós tem sido uma honra fazer parte dessa igreja. Naquele tempo eu cheguei logo e me envolvi no Ministério de Teatro, que naquela época era Fabrício junto com o Rodrigo, que estavam direcionando. Para mim era tudo muito novo, e ao longo do tempo nós íamos crescendo e os jovens, né, adolescente para jovem, iam se expandindo. Lembro muito que a minha sala de adolescentes era tia Zezé, que dava aula para nós, tia Tânia, e sempre nos ensinavam muito sobre o valor da igreja, nos ensinavam sobre como amar Cristo. Essas vindas e idas de 5 anos eu estive, tinha coragem que eu vinha na igreja com vergonha e via a palavra de Deus, aquilo me confrontava, aquilo me rasgava, eu chorava, eu vinha no altar, as pessoas me abraçavam
E ali pra frente eu tomei uma decisão muito grande na minha vida. Eu comecei a caminhar mais com pessoas que poderiam me direcionar. Os pastores para mim foram homens, né, e mulheres que me abençoaram muito. Eu particularmente sempre, como cresci aqui, sempre tive muita participação. Os meus melhores amigos, ou quase todos os meus amigos, foram feitos aqui. Nós crescemos juntos. Sempre fui muito envolvido com ministérios de arte aqui na igreja, principalmente com teatro. Durante a infância e adolescência a gente fazia bastante teatro, muito teatro, na rua, no centro da cidade, fazer evangelismo. Em seguida, quando a gente já tinha uma estrutura mais legal, começou a fazer espetáculos aqui também. O Rodrigo, o pessoal sempre à frente de tudo. Viva Jovem também, era muito bom. E depois com a oportunidade também de servir com a música. Depois de muitos anos sem passar a virada na igreja, aquilo para mim foi um presente maravilhoso, né? Agora a gente sabe que é marca registrado, vai dar 11h59, o André pega o microfone e a gente começa a cantar, né? E foi uma festa maravilhosa poder passar com minha família aqui na igreja. Já atuei aqui no Ministério Infantil, na recepção, nos jovens, casais, no teatro, enfim, muitas coisas, porque a gente tem prazer em servir ao Senhor. É uma família que nos ensina que servir a Deus é uma honra e um privilégio. Em 2019, conheci a Laine aqui na igreja, que ela veio para cá, que também foi um presente de Deus. Eu falo que Deus levou meu pai em janeiro, né, e cumpriu e trouxe ela de presente. Aqui nesta igreja, eu casei com ela. Aqui nessa igreja, nós estamos liderando juntos os jovens. Aqui nessa igreja eu sonho em ter os meus filhos, eu amo as pessoas desse ambiente, eu cresço nesse ambiente, admiro o que Deus está fazendo sobre nós. E foi aqui que eu passei toda a minha adolescência e também a minha juventude. Foi onde eu aprendi a desenvolver os meus dons, a crescer em fé, onde eu construí grandes relacionamentos, amizades, onde eu conheci o meu marido, nos casamos. Então a minha história ela se confunde totalmente com a história da IEB Linhares. Muitos sonhos realizados e muitos ainda por realizar. A gente tem o nosso templo novo, vários aniversários comemorados, graças a Deus. A gente chega a mais um com muita alegria, encerrando esse ano 20 e que tenhamos mais muitos anos pela frente. Sou muito grato por pertencer aqui e creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Para mim, a IEB Linhares não é apenas um ajuntamento de pessoas, uma igreja. Ela é uma família para se pertencer.